palavra à eminente advogada Janaína Pascoal. Muito obrigada, senhor presidente. Eu só gostaria, pelo que aconteceu, de dizer para o colega que, às vezes, é bonito pedir desculpas, né? Porque o senhor me acusou de falta de lisura 2 vezes. Uma, por ter lido trechos do documento que eu juntei na íntegra. Depois, de maneira irônica, ao dizer que era meu amigo há muito tempo, e na verdade nos conhecemos agora, e que eu sou uma pessoa muito correta, tanto que teria juntado um documento justamente sem as páginas que são favoráveis à defesa. O senhor, de maneira irônica, como faz muitas vezes, me acusou de uma fraude. Eu fui correndo, na frente de vários assessores, constatei que entreguei o documento corretamente. Se não tivesse feito, pediria desculpas. Acho que o mínimo que o senhor me deveria seria um pedido de desculpas. Mas tudo bem. Doutor Nelson Barbosa. Com relação, eu vou fazer perguntas assim, só de esclarecimento sobre a fala do senhor, até pela situação que eu já pontuei aqui. No depoimento anterior que o senhor prestou perante a comissão, o senhor informou que existe, né, uma junta orçamentária composta por alguns ministros e que essa junta se reúne bimestralmente, inclusive com o presidente ou a presidente da República, para discutir, fazer a apresentação das metas, se elas estão sendo alcançadas ou não. Eu pergunto, nestas reuniões também são discutidas as situações junto aos bancos públicos? Por exemplo, se vão pagar dívidas ou não, se é caso de parcelar ou não. E se nestas reuniões se discutem, porque a lei, o artigo 8º, 9º e 13, dentre outros, da Lei de Responsabilidade Fiscal, diz que a meta tem que ser avaliada, observada bimestralmente, até para que possa haver um controle. Nestas reuniões, essa análise bimestral da meta é feita? Eu gostaria de saber se é esse o momento dessa avaliação. Também no depoimento que o senhor prestou perante a comissão, o senhor... Eu vejo um pouquinho, aquele depoimento ficou um pouquinho diferente do depoimento de hoje. Hoje o senhor falou de maneira um pouco mais categórica que o TCU teria mudado de opinião, ou seja, teria mudado o seu entendimento. Porém, no depoimento anterior, o senhor, até em resposta a uma indagação minha, disse o seguinte: não é que mudou de entendimento, não havia se manifestado claramente antes. Então, eu gostaria de saber do senhor se houve um entendimento expresso anterior e um entendimento diferente posterior, ou se simplesmente não havia uma manifestação e depois houve essa manifestação. Também gostaria de saber... Um esclarecimento. Tem horas que o senhor fala que deixou o governo em 2013, mas em 2014 o senhor era ministro do Planejamento, não era? Não era, o senhor saiu, porque eu tinha a impressão que o senhor teria, depois do ministro Levi, teria entrado como ministro da Fazenda também. Foi antes isso? Antes de 2013? Como? 2015. Não, entendi. Não, porque como o senhor fala que deixou o governo em 2013... Eu fiquei com essa dúvida, porque em 2015 o senhor era ministro, né? Porque eu tive a sensação que o senhor teria saído mais recentemente, mas só para esclarecer. No parecer do Dr. Lodge, na página 85, é mencionada uma nota técnica que fala do pagamento na íntegra do que era devido, se eu não me engano, com relação à Caixa Econômica Federal. E também se menciona que o TCU teria dado um cronograma, né? Por que se decidiu pagar na íntegra? E até que ponto este pagamento na íntegra teve relação com a necessidade de um autocontingenciamento? Só de maneira objetiva, para compreender. Peraí que tem mais aqui. O senhor falou que em 2015 houve um contingenciamento da ordem de 78 bilhões de reais. O senhor sabe dizer qual foi o contingenciamento em 2014? Também na manifestação do senhor, tem uma frase que o senhor diz assim, que se as medidas tomadas em 2015 não tivessem sido tomadas, 2016 estaria pior. Talvez não com essas palavras, mas a ideia que o senhor passou foi essa. Eu pergunto, se medidas mais austeras tivessem sido tomadas em 2014, 2015 teria sido menos traumático?
Ou seja, se tivesse havido maior rigor em termos de despesas em 2014, 2015 poderia ter sido melhor? Tem um momento que o senhor faz a seguinte afirmação com relação ao pagamento, no caso do Plano Safra. O senhor explica a diferença, né, do critério, fala do critério caixa, ou seja, quando os valores entram, é que seriam contabilizados pelo Tesouro e pelo Banco Central, se eu entendi bem. Mas aí o senhor diz assim, que o pagamento ele é feito a depender da disponibilidade. Eu gostaria de entender, para o senhor, afinal, qual é o prazo para esse pagamento? Ou seja, fica no arbítrio do Tesouro pagar quando bem entender? Eu gostaria de entender essa frase da fala do senhor. Seria isso, Excelência. Obrigado, doutora Janaína. Com a palavra o depoente. Obrigado, agradeço a objetividade das perguntas da doutora Janaína. Eu acho que elas vão possibilitar esclarecer muitos pontos que às vezes passam rapidamente. Existe uma junta orçamentária que é informal, não existe um decreto, não existe uma lei que crie isso. É uma reunião que existe entre o ministro da Fazenda, o ministro do Planejamento e o chefe da Casa Civil, antes da elaboração de qualquer decreto de contingenciamento e programação fiscal. Nessas reuniões é apresentado previsão de receita, previsão de despesa para se balizar esses entendimentos. E aí, a partir dessa reunião, se leva, como o decreto é um decreto da Presidente da República, a partir do resultado dessa reunião, se leva as alternativas ao Presidente da República. No caso das reuniões de 2015, essa questão dos bancos públicos só passou a ser considerada a partir do momento que o TCU as questionou, que ocorre naquele acordo de 825, e depois ocorre quando o ministro Nardes inclui aquilo como um dos pontos preliminares que poderia levar à rejeição das contas da Presidente. Então, nesse momento, o pagamento dessas equalizações é levado faz parte das reuniões bimestrais e se decide esperar a manifestação do TCU, até porque a União tinha entrado com recurso e o próprio TCU deu um efeito suspensivo enquanto analisava esse ponto. A questão da mudança do entendimento, eu agradeço a senhora ter lembrado disso. Sim, quando eu depois na SEI, eu lembro do depoimento do TCU, dizendo que não houve mudança de entendimento. O que tinha havido era uma não manifestação sobre o assunto de créditos suplementares. Porém, ao ler a resposta às contras-razões da defesa da Presidente, as contras-razões mencionam um quadro na análise do TCU sobre as contas de 2009, em que está explícito aqui que foram analisadas a abertura de créditos adicionais em 2009, dos quais 260 bilhões,8 de créditos suplementares. Não tinha conhecimento que isso tinha sido objeto de análise pelo TCU em 2009. Então, eu levei como correta a palavra dada pelo membro do TCU naquele momento. Mas, ao analisar a resposta construída pela defesa da Presidente, me restou, sem sombra de dúvida, que na análise das contas de 2009, há um quadro na página 79 que menciona explicitamente os créditos suplementares. Então, acho que não pode se dizer que o TCU não emitiu opinião sobre esse tema. Se o valor dos créditos está mencionado, isso foi objeto de análise. A questão do cronograma, às vezes pode causar alguma confusão. Eu deixei o governo, era secretário executivo do Ministério da Fazenda, eu deixei o governo no dia 14 de maio, entrei de férias e saí do governo efetivamente no dia 1º de junho de 2013. Depois eu retornei ao governo como ministro de Planejamento a partir do dia 1º de janeiro de 2015. E assumi o Ministério da Fazenda no dia 21 de dezembro de 2015. Então, esse é o cronograma. O pagamento da íntegra. Por que o pagamento da íntegra? Nós aguardamos a deliberação do TCU, que teria oferecido ao governo a possibilidade de apresentar um cronograma de pagamento para os passivos. Então, essa decisão foi tomada, foi finalística em dezembro. O TCU determinou que se pagasse, que se apresentasse um cronograma de pagamento. Nesta mesma decisão, foi feito um acordo em que o TCU determinou que o Banco Central registrasse todos os passivos que a União tinha com bancos públicos, independente deles serem pagos ou não. Fosse lá no balanço dos bancos públicos e registrasse o que os bancos públicos dizem que tem a receber da União e colocasse isso na dívida. Então, na prática, advogada, isso significa o quê? Independente se pagar ou não, aquilo teria efeito sobre o resultado primário.
aquilo, se a União pagasse, apareceria acima, o que a gente chama acima da linha, como uma despesa primária. Se a União não pagasse integralmente, aquilo apareceria como um gasto abaixo da linha, reconhecido pelo Banco Central. Então, o próprio acórdão que determinou que o Banco Central reconhecesse todos os passivos, tornou indiferente se pagar parcelado ou se pagar de imediato, porque apareceu o valor integral nas estatísticas imediatamente. Então, tendo o Congresso aprovado a nossa solicitação de incluir o pagamento desses passivos na redução da meta, nós achamos por bem resolver esse problema dentro de 2015, até para não gerar nenhuma obrigação adicional sobre 2016. Sobre o contingenciamento de 2014, eu não tenho o valor em mente, mas esse é um valor rapidamente identificável a partir dos diversos informes. Então, acho que a defesa da presidente, o Ministério da Fazenda pode mostrar para Vossa Senhoria qual foi o valor. Sobre o pagamento de 2015, ao meu ver, auxiliou. Eu tenho por prática resolver os problemas. Então, eu não quis deixar nenhum problema de 2015 a 2014 para 2016, independente da solução política que eventualmente se adotasse para isso. Então, nós optamos por pagar tudo em 2015, de modo que agora podemos discutir apenas esse ano e o futuro. A senhora pergunta, se em 2014 tivesse sido pago esses passivos, teria sim ajudado a definição, a execução orçamentária de 2015. E eu lembro a Vossa Senhoria que foi feito isso no caso da conta suprimento. Naqueles atrasos do plano do Bolsa Família, Seguro-Desemprego, Abono Salarial, todos aqueles pagamentos foram saldados em 2014, não restou um centavo a ser pago em 2015. Já no caso das equalizações, foi tomada uma decisão naquele momento entre os ministros da Fazenda em exercício e o ministro da Fazenda indicado de não liquidar aqueles passivos em 2014. Se tivesse liquidado, provavelmente a execução de 2015 teria sido mais favorável. O tempo acabou. Pois não. Uma questão, uma palavra pela ordem. Vossa Excelência pretende pedir... Pois não. Então, Vossa Excelência está com a palavra. Vossa Excelência, apenas para, diante da ponderação feita pela denunciante, que quando se chega a uma fase da vida e se sabe que se errou, não há nenhum problema em pedir desculpas. Eu o faria se fosse culpado ou se tivesse cometido algum erro. Não aconteceu. O que aconteceu, na verdade, é que eu recebi a intimação da cópia que o presidente despachou para que recebesse. Faltavam 3 páginas. Por cautela, eu pedi que consultasse a mesa sobre o que estava acontecendo. Por que razão? Porque eu já havia juntado esse documento aos autos. Eu não posso ter nos autos 2 documentos diferentes. A mesa me informou, certo ou erradamente, não tenho condições, estou aqui sentado, de que o documento que Vossa Senhoria teria sido apresentado, faltavam as 3 páginas. E foi ser falado isso para mim. Diante deste quadro, e com muito cuidado, eu, para não fazer uma imputação, porque seria crime, a senhora sabe melhor que eu, que penalista que é, eu, com todo cuidado, porque sei que a senhora não faria isso. Isso é uma situação que os advogados não fazem, tá certo? Mas eu tenho que registrar para todos os fins de direito, porque esse documento já havia sido juntado aos autos. Então, que páginas eram essas que eu juntei? Esse documento de Vossa Senhoria não tem essas páginas. Diante disso, eu registrei com todo o cuidado, disse que nos conhecemos há muito tempo, aliás, esse processo já tem bastante tempo, eu a conheci antes por obras acadêmicas, mas pessoalmente a conheci nesse processo. E aí sempre tive um comportamento de absoluta urbanidade fora das nossas discussões, absolutamente normais no âmbito de uma disputa processual. Foi nesses termos que fiz com muito cuidado. Se não fosse eu uma pessoa cuidadosa, eu teria feito uma acusação de crime contra a Vossa Senhoria, e eu acho que não seria correto. Por quê? Porque eu sei que você não faria isso. Algum problema houve, ou na juntada da cópia da senhora, ou na mesa. Até agora eu não entendi onde é que foi o problema, para lhe ser sincero. Eu já recebi informações diferentes, mas não importa, está resolvido o problema. É por essa razão que não peço desculpas à Vossa Senhoria e digo que o dia que eu fizer uma imputação indevida a alguém, tenha a mais absoluta certeza que eu pedirei desculpas com toda a humanidade. Não é urbanidade, não é o caso. Pois não. Apenas para esclarecer o papel da presidência, quando a acusação ou a defesa pede a juntada de um documento, implementar os questionamentos da testemunha.
Não está funcionando? Por gentileza. Veja, Vossa Excelência, que o colega continua a levantar dúvidas, né? A única coisa que eu posso dizer é que é uma cena triste. É a única frase que eu vou dizer. Doutor Nelson, das indagações anteriores, ficou faltando o senhor explicar qual é a sua ideia de prazo, na medida que falou que depende, né, da disponibilidade de caixa, ou seja, isso só depende da vontade do Tesouro pagar. Sem querer fazer nenhuma imputação ao senhor, mas assim, a resposta que o senhor dá referente à decisão do pagamento na íntegra, ela corrobora tudo que a gente tem falado desde o início, neste processo, que o objetivo, de certa forma, dessa forma de gestão, era não ter esses valores, né, sendo considerados no cálculo do superávit primário. Porque na medida em que o TCU determinou escriture, ou seja, contabilize, deixe isso evidente, decidiu-se pagar diretamente. Me parece uma evidência de que o problema não era nem a falta do dinheiro, mas era a vontade de que isso não aparecesse efetivamente nas estatísticas. O senhor esclareceu a questão das datas, e isso é importante, porque o senhor falou que essa questão de metas, pagamentos ou não pagamentos das instituições financeiras, isso é discutido nessas reuniões da junta orçamentária composta por vários ministros. E que o senhor se recorda, quando houve a determinação de ter tido essa discussão com a junta e que foi levado para a senhora presidente, que esse é o normal, pelo que eu entendi dos dois depoimentos, e isso porque o senhor estava em 2015, né? Então, quando o senhor não sabe, vamos dizer assim, se isso foi discutido antes, é porque antes o senhor não compunha essa junta. Então, acho que isso é importante de ser destacado. Daí a minha necessidade de precisar as datas, né? Porque eu ficava sem entender quando o senhor dizia que tinha saído do governo em 2015. Quando o senhor diz que o TCU, agora o senhor chegou à conclusão que o TCU mudou de opinião, eu pergunto, além da própria defesa, o senhor chegou a ler o acórdão? Porque o senhor faz referência a um quadro, uma parte da defesa. O senhor chegou a ler o acórdão para ter essa compreensão? Seriam essas as perguntas, Excelência. Obrigado, doutora Janaína. A palavra com o depoente. Bom, primeiro para esclarecer sobre a questão da disponibilidade. As portarias do Ministério da Fazenda que dão o regulamento da execução, tanto do Plano Safra quanto do PSI, eles colocam que um prazo de apuração, pode ser mensal ou semestral, e a partir dessa apuração, o prazo que os bancos têm que apresentar o quanto eles acham que tem a receber da União. A partir disso, então, há um batimento, a União verifica aquele valor e aquele valor passa a ser, uma vez validado, passa a ser devido, não necessariamente a ser pago. No caso do Plano Safra, não há nem data de pagamento. O valor é apurado de 6 em 6 meses e passa, então, a partir da sua validação, a ser devido. E se ele não for pago a partir do momento em que ele é devido, sobre ele incide um juro de mora. No caso do PSI, também se aplica isso, só que se estipula que ele é apurado de 6 em 6 meses, era assim, e ele era apurado, e a partir daquele momento que ele era apurado, ele só seria pago depois de 24 meses. Foi isso que a portaria 122, se eu não me engano, do Ministério da Fazenda, de 2012, o fez. Independente dessas duas cláusulas, as duas portarias indicam que o pagamento obedecerá à disponibilidade financeira e orçamentária do Tesouro Nacional. Então, dão ar de gasto discricionário ao pagamento dessas despesas. As duas portarias fazem isso. Então, independente de fixar prazo ou não, essa cláusula de que condiciona o pagamento à disponibilidade fiscal e orçamentária do Tesouro dava prerrogativa ao Ministério da Fazenda de pagar esses valores devidos, essas equalizações, de acordo com a evolução da execução orçamentária. No passado, isso não chamou atenção nem foi considerado um problema. Por quê? Porque os agentes foram relapsos? Não, porque programas de equalização adquiriram uma maior importância a partir de 2009. Foi quando é criado o programa Minha Casa Minha Vida, quando aumentou o Plano Safra, quando se criou o PSI,
foi 2009. Então, esses valores que eram valores pequenos, não chamavam a atenção dos analistas do TCU, dos analistas de controle, passaram a se tornar valores altos. E isso, então, levou a uma indagação de por que aqueles valores não estavam sendo pagos, uma vez a partir da sua apuração. E aí o argumento foi que estava seguindo a lei, que a lei atribuía ao Ministério da Fazenda regulamentar isso, não só o valor a ser pago, mas também o prazo. E aí houve a recomendação do TCU que não se acumulassem valores muito elevados por um prazo muito grande. Quando essa recomendação ocorre? Ao analisar as contas de 14, em 2015. E a partir disso, então, há uma discussão. Eu lembro de ter consultado, ir com o ministro Joaquim Levy, ter consultado os ministros do TCU, dizendo que é possível eliminar esse atraso, só que isso vai requerer um pagamento de bilhões de reais, e então é preciso ajustar a meta. Vocês acham que isso deve ser pago imediatamente? Vocês acham que isso deve ser pago a prazo? O TCU deixou a cabo do governo definir o prazo de pagamento. E aí, no momento em que há a deliberação final sobre isso, em dezembro, que se determina de que todos esses passivos, sejam operações de crédito ou não, devem ser registrados, decidiu-se, com autorização do Congresso Nacional, fazer todo esse pagamento em dezembro de 2013. As outras histórias já fez mais. O objetivo desse diferimento, ao meu ver, esse diferimento foi colocado de 24 meses. 30 segundos para complementar. Para mim, o objetivo disso não decorreu de ocultar isso das estatísticas fiscais. Como eu argumentei aqui recorrentemente, todos esses números são públicos. Eles estão no balanço dos bancos. A questão é se isso podia ser interpretado como dívida pública ou não, mas esses números eram conhecidos. Enquanto eu fui secretário executivo do Ministério da Fazenda até 2013, eu não tenho conhecimento da execução do Plano Safra ou do PSI ser objeto de reunião com a Presidente da República. Sobre o acordo, eu li a manifestação, não sei em qual acordo, que diz que isso não foi objeto de deliberação do TCU, logo o TCU não havia se manifestado. Então, eu tomei a palavra do TCU sobre isso, que não havia ocorrido manifestação. Porém, ao ver a defesa da presidente, eu me deparo com um quadro em que cita exatamente os créditos suplementares de 2009. Alguma coisa não bate com a outra. Não sou eu que tenho que esclarecer isso, é o TCU. Senhoras senadoras, senhores senadores, está encerrada a inquirição da testemunha Nelson Barbosa. E como correta a palavra dada pelo membro do TCU naquele momento. Mas, ao analisar a resposta construída pela defesa da presidente, me restou, sem sombra de dúvida, que na análise das contas de 2009, há um quadro na página 79 que menciona explicitamente os créditos suplementares. Então, acho que não pode se dizer que o TCU não emitiu opinião sobre esse tema. Se o valor dos créditos está mencionado, isso foi objeto de análise. A questão do cronograma, às vezes pode causar alguma confusão. Eu deixei o governo, era secretário executivo do Ministério da Fazenda, eu deixei o governo no dia 14 de maio, entrei de férias e saí do governo efetivamente no dia 1º de junho de 2013. Depois eu retornei ao governo como ministro de Planejamento a partir do dia 1º de janeiro de 2015 e assumi o Ministério da Fazenda no dia 21 de dezembro de 2015. Então, esse é o cronograma. O pagamento da íntegra. Por que o pagamento da íntegra? Nós aguardamos a deliberação do TCU, que teria oferecido ao governo a possibilidade de apresentar um cronograma de pagamento para os passivos. Então, essa decisão foi tomada, foi finalística em dezembro. O TCU determinou que se pagasse, que se apresentasse um cronograma de pagamento. Nesta mesma decisão, foi feito um acordo em que o TCU determinou que o Banco Central registrasse todos os passivos que a União tinha com bancos públicos, independente deles serem pagos ou não, fosse lá no balanço dos bancos públicos e registrasse o que os bancos públicos dizem que tem a receber da União e colocasse isso na dívida. Então, na prática, advogada, isso significa o quê? Independente se pagar ou não, aquilo teria efeito sobre o resultado primário. Aquilo, se a União pagasse, apareceria acima, o que a gente chama acima da linha, como uma despesa primária. Se a União não pagasse integralmente,
aquilo apareceria como um gasto abaixo da linha, reconhecido pelo Banco Central. Então, o próprio acórdão que determinou que o Banco Central reconhecesse todos os passivos, tornou indiferente se pagar parcelado ou se pagar de imediato, porque apareceu o valor integral nas estatísticas imediatamente. Então, tendo o Congresso aprovado a nossa solicitação de incluir o pagamento desses passivos na redução da meta, nós achamos por bem resolver esse problema dentro de 2015, até para não gerar nenhuma obrigação adicional sobre 2016. Sobre o contingenciamento de 2014, eu não tenho o valor em mente, mas esse é um valor rapidamente identificável a partir dos diversos informes. Acho que a Defesa da Presidente, o Ministério da Fazenda pode mostrar para Vossa Senhoria qual foi o valor. Sobre o pagamento de 2015, ao meu ver, auxiliou. Eu tenho por prática resolver os problemas. Então, eu não quis deixar nenhum problema de 2015 a 2014 para 2016, independente da solução política que eventualmente se adotasse para isso. Então, nós optamos por pagar tudo em 2015, de modo que agora podemos discutir apenas esse ano e o futuro. A senhora pergunta, se em 2014 tivesse sido pago esses passivos, teria sim ajudado a definição, a execução orçamentária de 2015. E eu lembro a Vossa Senhoria que foi feito isso no caso da conta suprimento. Naqueles atrasos do plano do Bolsa Família, Seguro-Desemprego, Abono Salarial, todos aqueles pagamentos foram saldados em 2014, não restou um centavo a ser pago em 2015. Já no caso das equalizações, foi tomada uma decisão naquele momento entre os ministros da Fazenda em exercício e o ministro da Fazenda indicado de não liquidar aqueles passivos em 2014. Se tivesse liquidado, provavelmente a execução de 2015 teria sido mais favorável. O tempo acabou. Pois não. Integrar. Teve relação com a necessidade de um autocontingenciamento. Só de maneira objetiva, para compreender. Espera que tem mais aqui. O senhor falou que em 2015 houve um contingenciamento da ordem de 78 bilhões de reais. O senhor sabe dizer qual foi o contingenciamento em 2014? Também na manifestação do senhor, tem uma frase que o senhor diz assim, que se as medidas tomadas em 2015 não tivessem sido tomadas, 2016 estaria pior. Talvez não com essas palavras, mas a ideia que o senhor passou foi essa. Eu pergunto, se medidas mais austeras tivessem sido tomadas em 2014, 2015 teria sido menos traumático? Ou seja, se tivesse havido maior rigor em termos de despesas em 2014, 2015 poderia ter sido melhor? Tem um momento que o senhor faz a seguinte afirmação com relação ao pagamento, no caso do Plano Safra. O senhor explica a diferença, né, do critério, fala do critério caixa, ou seja, quando os valores entram, que seriam contabilizados pelo Tesouro e pelo Banco Central, se eu entendi bem. Mas aí o senhor diz assim, que o pagamento ele é feito a depender da disponibilidade. Eu gostaria de entender, para o senhor, afinal, qual é o prazo para esse pagamento? Ou seja, fica no arbítrio do Tesouro pagar quando bem entender? Eu gostaria de entender essa frase da fala do senhor. Seria isso, Excelência. Obrigado, doutor Janaína. Com a palavra o depoente. Obrigado, agradeço a objetividade das perguntas da doutora Janaína. Eu acho que elas vão possibilitar esclarecer muitos pontos que às vezes passam rapidamente. Existe uma junta orçamentária que é informal, não existe um decreto, não existe uma lei que crie isso. É uma reunião que existe entre o ministro da Fazenda, o ministro do Planejamento e o chefe da Casa Civil, antes da elaboração de qualquer decreto de contingenciamento, de programação fiscal. Nessas reuniões é apresentado previsão de receita, previsão de despesa, para se balizar esses entendimentos. E aí, a partir dessa reunião, se leva, como o decreto é um decreto da Presidente da República, a partir do resultado dessa reunião, se leva as alternativas ao Presidente da República. No caso das reuniões de 2015, essa questão dos bancos públicos só passou a ser considerada a partir do momento que o TCU as questionou.
que ocorre naquele acordo de 825, e depois ocorre quando o ministro Nardes inclui aquilo como um dos pontos preliminares que poderia levar à rejeição das contas da presidente. Então, nesse momento, o pagamento dessas equalizações é levado faz parte das reuniões bimestrais e se decide esperar a manifestação do TCU, até porque a União tinha entrado com recurso e o próprio TCU deu um efeito suspensivo enquanto analisava esse ponto. A questão da mudança do entendimento, eu agradeço a senhora ter lembrado disso. Sim, quando eu depois na SEI, eu lembro do depoimento do TCU, dizendo que não houve mudança de entendimento. O que tinha havido era uma não manifestação sobre o assunto de créditos suplementares. Porém, ao ler a resposta às contras-razões da defesa da presidente, as contras-razões mencionam um quadro na análise do TCU sobre as contas de 2009, em que está explícito aqui que foram analisadas a abertura de créditos adicionais em 2009, dos quais 260 bilhões,8 de créditos suplementares. Eu não tinha conhecimento que isso tinha sido objeto de análise pelo TCU em 2009. Então, eu levei como... Palavra a eminente advogada Janaína Pascoal. Muito obrigada, senhor presidente. Eu só gostaria, pelo que aconteceu, de dizer para o colega que, às vezes, é bonito pedir desculpas, né? Porque o senhor me acusou de falta de lisura 2 vezes. Uma, por ter lido trechos do documento que eu juntei na íntegra. Depois, de maneira irônica, ao dizer que era meu amigo há muito tempo, e na verdade nos conhecemos agora, e que eu sou uma pessoa muito correta, tanto que teria juntado um documento justamente sem as páginas que são favoráveis à defesa. O senhor, de maneira irônica, como faz muitas vezes, me acusou de uma fraude. Eu fui correndo, na frente de vários assessores, constatei que entreguei o documento corretamente. Se não tivesse feito, pediria desculpas. Acho que o mínimo que o senhor me deveria seria um pedido de desculpas. Mas tudo bem. Doutor Nelson Barbosa. Com relação, eu vou fazer perguntas assim, só de esclarecimento sobre a fala do senhor, até pela situação que eu já pontuei aqui. No depoimento anterior que o senhor prestou perante a comissão, o senhor informou que existe, né, uma junta orçamentária composta por alguns ministros e que essa junta se reúne bimestralmente, inclusive com o presidente ou a presidente da República, para discutir, fazer a apresentação das metas, se elas estão sendo alcançadas ou não. Eu pergunto, nestas reuniões também são discutidas as situações junto aos bancos públicos, por exemplo, se vão pagar dívidas ou não, se é caso de parcelar ou não, e se nestas reuniões se discutem, porque a lei, o artigo 8º, 9º e 13, dentre outros, da Lei de Responsabilidade Fiscal, diz que a meta tem que ser avaliada, observada bimestralmente, até para que possa haver um controle. Nestas reuniões, essa análise bimestral da meta é feita? Eu gostaria de saber se é esse o momento dessa avaliação. Também no depoimento que o senhor prestou perante a comissão, o senhor... Eu vejo um pouquinho, aquele depoimento ficou um pouquinho diferente do depoimento de hoje. Hoje o senhor falou de maneira um pouco mais categórica que o TCU teria mudado de opinião, ou seja, teria mudado o seu entendimento. Porém, no depoimento anterior, o senhor, até em resposta a uma indagação minha, disse o seguinte: não é que mudou de entendimento, não havia se manifestado claramente antes. Então, eu gostaria de saber do senhor se houve um entendimento expresso anterior e um entendimento diferente posterior, ou se simplesmente não havia uma manifestação e depois houve essa manifestação. Também gostaria de saber... Um esclarecimento. Tem horas que o senhor fala que deixou o governo em 2013, mas em 2014 o senhor era ministro do Planejamento, não era? Não era, o senhor saiu, porque eu tinha a impressão que o senhor teria, depois do ministro Levi, teria entrado como ministro da Fazenda também. Foi antes isso? Antes de 2013? Como? 2015. Não, entendi. Não, porque como o senhor fala que deixou o governo em 2013... Eu fiquei com essa dúvida, porque em 2015 o senhor era ministro, né? Porque eu tive a sensação que o senhor teria saído mais recentemente, mas só para esclarecer.
No parecer do Dr. Lodge, na página 85, é mencionada uma nota técnica que fala do pagamento na íntegra do que era devido, se eu não me engano, com relação à Caixa Econômica Federal. E também se menciona que o TCU teria dado um cronograma, né? Por que se decidiu pagar na íntegra? E até que ponto este pagamento na íntegra de que isso não aparecesse efetivamente nas estatísticas? O senhor esclareceu a questão das datas, e isso é importante, porque o senhor falou que essa questão de metas, pagamentos ou não pagamentos das instituições financeiras, isso é discutido nessas reuniões da junta orçamentária composta por vários ministros. E que o senhor se recorda, quando houve a determinação de ter tido essa discussão com a junta e que foi levado para a senhora presidente, que esse é o normal, pelo que eu entendi dos dois depoimentos, e isso porque o senhor estava em 2015, né? Então, quando o senhor não sabe, vamos dizer assim, se isso foi discutido antes, é porque antes o senhor não compunha essa junta. Então, acho que isso é importante de ser destacado. Daí a minha necessidade de precisar as datas, né? Porque eu ficava sem entender quando o senhor dizia que tinha saído do governo em 2015. Quando o senhor diz que o TCU, agora o senhor chegou à conclusão que o TCU mudou de opinião, eu pergunto, além da própria defesa, o senhor chegou a ler o acórdão? Porque o senhor faz referência a um quadro, uma parte da defesa. O senhor chegou a ler o acórdão para ter essa compreensão? Seriam essas as perguntas, Excelência. Obrigado, doutora Janaína. A palavra com o depoente. Bom, primeiro para esclarecer sobre a questão da disponibilidade. As portarias do Ministério da Fazenda que dão o regulamento da execução, tanto do Plano Safra quanto do PSI, eles colocam que um prazo de apuração, pode ser mensal ou semestral, e a partir dessa apuração, o prazo que os bancos têm que apresentar o quanto eles acham que tem a receber da União. A partir disso, então, há um batimento, a União verifica aquele valor e aquele valor passa a ser, uma vez validado, passa a ser devido, não necessariamente a ser pago. No caso do Plano Safra, não há nem data de pagamento. O valor é apurado de 6 em 6 meses e passa, então, a partir da sua validação, a ser devido. E se ele não for pago a partir do momento em que ele é devido, sobre ele incide um juro de mora. No caso do PSI, também se aplica isso, só que se estipula que ele é apurado de 6 em 6 meses, era assim, e ele era apurado, e a partir daquele momento que ele era apurado, ele só seria pago depois de 24 meses. Foi isso que a portaria 122, se eu não me engano, do Ministério da Fazenda, de 2012, o fez. Independente dessas duas cláusulas, as duas portarias indicam que o pagamento obedecerá à disponibilidade financeira e orçamentária do Tesouro Nacional. Então, dão ar de gasto discricionário ao pagamento dessas despesas. As duas portarias fazem isso. Então, independente de fixar prazo ou não, essa cláusula de que condiciona o pagamento à disponibilidade fiscal e orçamentária do Tesouro dava prerrogativa ao Ministério da Fazenda de pagar esses valores devidos, essas equalizações, de acordo com a evolução da execução orçamentária. No passado, isso não chamou atenção nem foi considerado um problema. Por quê? Porque os agentes foram relapsos? Não, porque programas de equalização adquiriram uma maior importância a partir de 2009. Foi quando é criado o programa Minha Casa Minha Vida, quando aumentou o Plano Safra, quando se criou o PSI, foi 2009. Então, esses valores que eram valores pequenos, não chamavam a atenção dos analistas do TCU, dos analistas de controle, passaram a se tornar valores altos. E isso, então, levou a uma indagação de por que aqueles valores não estavam sendo pagos, uma vez a partir da sua apuração. E aí o argumento foi que estava seguindo a lei, que a lei atribuía ao Ministério da Fazenda regulamentar isso. Uma questão, uma palavra pela ordem. Vossa Excelência pretende pedir... Pois não, então Vossa Excelência está com a palavra. Vossa Excelência, apenas para... diante da ponderação feita pela denunciante, que quando se chega a uma fase da vida e se sabe que se errou, não há nenhum problema em pedir desculpas. Eu faria se fosse culpado ou se tivesse cometido algum erro.
Não aconteceu. O que aconteceu, na verdade, é que eu recebi a intimação da cópia que o presidente despachou para que recebesse. Faltavam 3 páginas. Por cautela, eu pedi que consultasse a mesa sobre o que estava acontecendo. Por que razão? Porque eu já tinha juntado esse documento aos autos. Eu não posso ter nos autos 2 documentos diferentes. A mesa me informou, certo ou erradamente, não tenho condições, estou aqui sentado, de que o documento que Vossa Senhoria teria sido apresentado, faltavam as 3 páginas. E foi ser falado isso para mim. Diante deste quadro, e com muito cuidado, eu, para não fazer uma imputação, porque seria crime, a senhora sabe melhor que eu, que penalista que é, eu, com todo cuidado, porque sei que a senhora não faria isso. Isso é uma situação que os advogados não fazem, tá certo? Mas eu tenho que registrar para todos os fins de direito, porque esse documento já havia sido juntado aos autos. Então, que páginas eram essas que eu juntei? Esse documento de Vossa Senhoria não tem essas páginas. Diante disso, eu registrei com todo cuidado, disse que nos conhecemos há muito tempo, aliás, esse processo já tem bastante tempo, eu a conheci antes por obras acadêmicas, mas pessoalmente já conheci nesse processo. E aí sempre tive um comportamento de absoluta urbanidade fora das nossas discussões, absolutamente normais no âmbito de uma disputa processual. Foi nesses termos que fiz com muito cuidado. Se não fosse eu uma pessoa cuidadosa, eu teria feito uma acusação de crime contra a Vossa Senhoria, e eu acho que não seria correto. Por quê? Porque eu sei que você não faria isso. Algum problema houve, ou na juntada da cópia da senhora, ou na mesa. E até agora eu não entendi onde é que foi o problema, para lhe ser sincero. Eu já recebi informações diferentes, mas não me importa, está resolvido o problema. É por essa razão que não peço desculpas a Vossa Senhoria e digo que o dia que eu fizer uma imputação indevida a alguém, tenha a mais absoluta certeza que eu pedirei desculpas com toda a humanidade. Não é urbanidade, não é o caso. Pois não. Apenas para esclarecer o papel da presidência, quando a acusação ou a defesa pede a juntada de um documento complementar os questionamentos da testemunha. Não está funcionando? Por gentileza. Veja, Vossa Excelência, que o colega continua a levantar dúvidas, né? A única coisa que eu posso dizer é que é uma cena triste. É a única frase que eu vou dizer. Doutor Nelson, das indagações anteriores, ficou faltando o senhor explicar qual é a sua ideia de prazo, na medida que falou que depende, né, da disponibilidade de caixa, ou seja, isso só depende da vontade do Tesouro pagar. Sem querer fazer nenhuma imputação ao senhor, mas assim, a resposta que o senhor dá referente à decisão do pagamento na íntegra, ela corrobora tudo que a gente tem falado desde o início, neste processo, que o objetivo, de certa forma, dessa forma de gestão, era não ter esses valores, né, sendo considerados no cálculo do superávit primário. Porque na medida em que o TCU determinou escriture, ou seja, contabilize, deixe isso evidente, decidiu-se pagar diretamente. Me parece uma evidência de que o problema não era nem a falta do dinheiro, mas era a vontade